Uhul! Eu me alinho com o universo, me alinho com a humanidade, me alinho comigo, me alinho com a consciência, me alinho com o céu, me alinho com a terra, me alinho com o universo, me alinho com a humanidade, me alinho comigo, me alinho com o céu, me alinho com a terra, me alinho com a humanidade, né? Coloca a mão um pouquinho no coração e vamos ativando restauração de comunhão com a terra. Restauração de comunhão com a terra. Corpo, eu não sei como você vai fazer isso, mas eu escolho que a minha restauração da comunhão com a terra seja ativada, seja restaurada da maneira mais coerente, acendidíssimo, liberando toda energia egóica obsessora, contraversa, extraversa, compulsiva, demoníaca do meu campo. Todas as entidades e demônios, pode POC, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, base e aléns. Todas as entidades, portais e demônios, pode POC, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, base e aléns. E todos os votos, contratos, pactos, juramentos, pactos de sangue, lealdade, fidelidade, juras, compromissos, acordos, agendas ocultas, secretas e invisíveis que a gente tem com qualquer ser, uma universidade, faculdade, escola de magia negra e magia branca, a gente destrói e descria. Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. E todos os ripades posicionais é uma energia de paralisia, tá? Então, todos os ripades posicionais que estão criando isso, a gente também destrói e descria. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100. Curtos, garotos, povoados, criações, base e além. Só para dar uma ajustadinha aqui no campo, né? Tudo que a gente foi até agora, a gente destrói e descria. Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100. Curtos, garotos, povoados, criações, bases e além. Tudo que não permita com que a gente escolha a consciência a cada 10 segundos, a gente também destrói e descria. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100. Curtos, garotos, povoados, criações, bases e além. Tudo que não permita que a gente receba dos nossos ancestrais com facilidade, alegria e glória, e tudo que não permita com que a gente também tenha clareza do que é nosso, do que é deles, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Bate aqui no seu timo, que energia, espaço, consciência, escolha, o meu corpo podemos ser, para me trazer de volta em 3, 2, 1. Que energia, espaço, consciência, escolha, e meu corpo podemos ser, para me trazer de volta em 3, 2, 1. Que energia, espaço, consciência, escolha, o meu corpo podemos ser, para me trazer de volta em 3, 2, 1. Me veio também para a gente ativar a invocação da morte, vamos só seguir a energia, né? E de manifestando tudo que está aqui, não deveria estar, e manifestando tudo que não está, manifestando tudo que não está aqui, peraí, demanifestando tudo que está aqui não deveria estar, e manifestando tudo que não está aqui deveria estar. Vamos imaginar um grande círculo. Os nossos ancestrais estão de mãos dadas. A gente no meio. A gente pede permissão para poder trabalhar no campo. É importante, tá, pessoal? A gente pedir permissão para trabalhar no campo, sempre. Às vezes eu esqueço. Como pode melhorar? Então, a gente pede permissão para o meu, para os seus, para os nossos, e o que puder ser mostrado, revelado, que seja mostrado e revelado da maneira mais coerente, acendidíssima. Vamos pegar as folhinhas. Acho que com as folhinhas todo mundo consegue participar. Se eu coloco vocês como representante,
Aí atrapalha, às vezes, quem vira representante, né? Então, vamos pegar as folhinhas de papel, né? Deixa eu ver, a gente vai usar. Vamos usar 4 folhinhas hoje. 1, 2, 3, 4. A1 vai ser o divino. A1 vai ser o divino. Vocês podem colocar o nome. A1 divino. O 2, folhinha número 2, escreve bem pequenininho. É importante na hora que vocês forem subir, que vocês não vejam aonde vocês estão subindo, qual âncora que é, tá? Então, A1 é o divino. A2 é a vida intrauterina. Vocês vão colocar do lado do nome, vocês vão fazer uma setinha. Tipo uma setinha assim, que vocês vão embaralhar essas folhas pelo chão. Embaralha na sua mão e depois vocês vão jogar elas pelo chão. Que eu quero também perceber aqui quem olha para quem, tá? Então, número 1, divino. 2, vidra intrauterina. Número 3, o parto. Número 4, a equipe médica. E aí pode embaralhar. Essa dinâmica já que é da âncora de Pode solo, tá? repetir para mim lá a ordem? Peraí. 1, divino. 2, vidra intrauterina. 3, o parto e 4, a equipe médica. Então, vocês vão pegar 4 folhas de papel, é bem simples, já que 4 folhas de papel, e aí você só escreve o nome, né? 1, 2, 3, 4. Cada número significa isso que eu acabei de falar, né? E aí vocês vão virar, o nome tem que ficar de cabeça para baixo, é importante que vocês não saibam qual folha é qual, embaralha na mão, mistura, pede para alguém embaralhar, né? E aí vocês vão colocar, vocês vão sentir aonde vocês vão colocar isso na sua frente. Então tenha um espaço aí, uma sala, um lugar que dá para vocês se movimentarem um pouquinho. E pode começar a subir. Coloca as folhas no chão. Isso é constelação de solo. Coloca as folhinhas no chão e pode começar a subir. E aí vocês vão subir na primeira folha, né? E vai sentir o que que vem. Aí vocês podem anotar. Baixa as barreiras. Sobe na primeira âncora. E toda percepção é uma informação. E perceba como que você se sente quando você sobe na primeira âncora. A primeira âncora não necessariamente é o número 1, tá? Então, espero que vocês tenham embaralhado aí. Então, vocês vão sentir em qual folha vocês vão entrar. Não tem regra também. Você sente aonde você sobe primeiro, qual a âncora que você escolhe. E veja como é a energia desse lugar. Provavelmente a gente vai sentir desconforto. E o nosso objetivo é procurar uma frase de solução, um mantra. Primeiro, geralmente, vem a intensidade, o julgamento, a informação do que aconteceu em cada fase da sua gestação. Às vezes vem uma palavra, vem uma imagem, vem uma energia.
Talvez você sinta vontade de sentar, de chorar, de vomitar, não tem certo e errado. Hum. Ana, você que sabe, se você quiser assistir depois, essas aulas do Clube das Constelações é sempre prática, tá bom? Então, vocês sempre se preparem para poder vir para uma aula prática, não é aula teórica, essas aulas aqui. Mas fica gravado, vocês podem assistir depois, sempre, tá bom? De vez em quando dá uns bug, né, gente? A gente perdeu uma aula esses dias, o povo ficou puto. O povo assim, quer dar aula de novo? Eu falei, eu não lembro, gente, esquece. Não tem essa. Gravou, gravou, não gravou, às vezes acontece de não gravar, né? Às vezes acontece. Mas eu não lembrava mesmo, e foi uma puta de uma aula, não lembrava do movimento, gente. Teve uma aluna que ficou puta. Eu falei, não posso fazer nada, né? Quando vocês sentirem receber informação, seria importante a gente sair dessa âncora quando ficasse confortável, tá? Mas talvez pela questão do tempo, e hoje são 4 movimentos, vocês podem repetir depois o movimento também. Aí, com o tempo, vocês podem colocar um incenso, uma música. E aí, porque a constelação a gente tem que procurar o quê? A solução. Qual que é o objetivo da constelação? Buscar a solução. Nós estamos constelando. Só que em vez de ser um representante que vai falar, você está subindo na âncora e está percebendo. Eu posso fazer, por exemplo, esse movimento aqui, gente, do meu filho. Então, isso tudo que eu estou fazendo aqui está representando o parto do meu filho, por exemplo. E eu vou estar percebendo a energia do parto dele, tá bom? E aí você é o constelador, o observador, né? Terminou a primeira âncora, dá um passo para trás, respira, dá uma neutralizada na energia e vocês vão subir na segunda âncora. Quem entrou agora for participar, 4 folhinhas, Renata. Separa 4 folhas em branco, uma vai ser, ou se você for assistir depois, né, só vai ouvindo. A primeira folha é divino, segunda folha, vida intrauterina, terceiro, parto, e o quarto, equipe médica. As meninas começaram a fazer agora o exercício. Perceba se, de repente, o incômodo está do lado direito ou esquerdo do corpo. Perceba para onde você tem vontade de olhar. Perceba o movimento das suas mãos, se você tem vontade de sentar, de deitar. Perceba se às vezes é insuportável esse lugar e você quer sair. Toda informação é importante. E não tem informação certa e errada. No seu tempo, respira, busca a frase de solução. Às vezes você vai precisar identificar o que é seu, o que é da mãe. Lembra que a gente está no útero da mãe. E às vezes a percepção que a gente está tendo é dela também, né? Qual é a frase de cura?
E aí vocês podem dar um passo para trás dessa energia. E às vezes a gente pode dar vários passos para trás, né? Até você perceber que você conseguiu se desconectar, desemaranhar da energia da mãe, do útero. Às vezes a gente tem um útero adoecido. Quando a gente faz o movimento de dar um passo para trás e você acha o lugar, você vai sentir, né? Se é um passo, dois passos, 10 passos. E aí você pode falar, desse lugar, daqui eu consigo olhar para isso. Daqui eu consigo olhar para isso. Às vezes a gente tem que tomar uma distância dos nossos pais, das emoções deles, dos traumas deles. Aliás, nós temos que tomar uma distância, né? Isso é sair do emaranhado. E esse emaranhamento começou no útero. Que beleza, né, gente? Que maravilha, não tem mais nada para fazer. Olha que percepção legal que eu tive. Eu tô aqui fazendo um movimento com o divino, né? Me deu muita falta de ar, muito escuro, não conseguia ver a luz. E às vezes o movimento é só a gente respirar, sentir. Aí de repente uma frestinha de luz se abriu, e de repente a luz vai ficando maior. É assim que a gente faz o movimento, respirando. Lembra de liberar pela boca. Não foge do movimento, deixa a intensidade chegar. Entendam que às vezes o trauma, alguns movimentos nossos, por exemplo, assim, o movimento que a sua alma encarnou. São segundos, cara, mas pode ser eterno. Então, por exemplo, assim, esses segundos que você ficou ali, que você sai de um plano para o outro, e que de repente fica escuro, que fica denso, às vezes nem é um problema da mãe, foi a fisicalização ali, né? Aquela energia ali do, né? Tem muita intensidade nesse movimento, né? Entenda que a gente está constelando aqui movimentos celulares. Olha que interessante, né? E me vem o sentimento, por exemplo, no divino, que eu tinha sido abandonada. Ele demorou para chegar. Eu demorei para poder perceber a energia dele. Então, eu estou limpando. O que que me vem aqui nesse movimento? Me vem, eu estou fazendo aqui com as pecinhas, né? Porque eu estou no meu quarto, não tem espaço. Então, eu coloquei aqui 4 pecinhas, ó, tá? Então, em vez de eu subir, eu sinto aqui na minha mão. Os pés, a gente sente mais energia do que fazer assim, tá bom? Mas antes feito que perfeito. Então, a informação que me vem aqui desse movimento eu estou curando o sentimento de abandono do divino. Ele demorou para chegar. Como pode melhorar? Mas assim, o demorar para chegar deve ter sido, sei lá, 10 segundos. Tipo, 15 segundos, né? Mas ele chegou. E agora eu consigo sentir a presença do divino.
no meu nascimento, no meu parto, tá bom? Quem já acabou pode desvirar as folhinhas e eu quero que vocês me tragam a percepção da folhinha número 1, do divino. Qual foi a percepção que vocês tiveram do divino? O divino era o número 1. Desvira as folhinhas, quem já acabou. O que que vocês sentiram quando vocês subiram na âncora número 1? Para mim, ele sempre esteve ali, só que era muito forte. As minhas cachorras, quando eu subi no divino, para mim, eu subi por último no divino, né? Minhas cachorras, tudo quer subir no colo, que eu tô tendo uma invasão, e a vez passada já foi assim. Lembra quando eu representei o divino numa sessão aí? Minhas cachorras Aham, pula de um jeito em cima, olha, é tá. lamber, lamber, abraçar, beijo, beijo. E vocês viram como é mágico? Às vezes a gente está desnutrido. Ancora o divino, gente. É Ancora o maravilhoso. divino. Sim. Só que pensa como para mim foi forte, tipo, eu senti, é como se algo aqui do peito saísse assim, expandisse quando eu estava em cima do divino, e aquela presença que sempre esteve ali, é muito forte. E é como Sim. assim, como que é incrível agora entender, olhando, assim, sentindo essa energia desse ponto de vista, é como se sempre está ali, quem tem que comunicar com ele somos nós, né? Que loucura, Sim. gente, é muito bom Sim. sentir. A gente, na verdade, eu falo, tem uma palavra que a gente tem que incorporar, que é a gente contemplar, né? Algumas energias, elas precisam de um tempo para a gente contemplá-las, né? A gente reconhecer que elas estão ali, porque elas são invisíveis ao olho humano. Então, se a gente não busca essas energias, a gente fica sempre desnutrido. E tem algumas energias que, por exemplo, que não tem realmente no corpo humano. Por exemplo, gratidão, bondade, paz. São elementos que estão na natureza, na terra. Por isso que quando a gente vai para o mar, a gente sente isso, né? Porque no nosso corpo físico é como se realmente ele não tivesse essa bioenergia. Interessante ponto de vista que ele não tem, né? E aí a gente busca essa força desses elementais, né? O Axis fala, são os elementais fora da tabela periódica, né? Então eu busco esses elementais e trago para o meu corpo, tá bom? A Ana Paula tá tendo uma catarse lá com o divino, vomita, Ana Paula. Às vezes tá limpando aí umas nhaquinhas, uns demoninhos aí, o exorcismo, né? Então, se sentir vontade, põe pra fora. A vontade tá, mas não sai. Bem que eu Enfia o dedo na queria. garganta, vai no banheiro, enfia o dedo na garganta, não perde a oportunidade, não. Porque às vezes o que que acontece? Algumas energias, a gente fala que é glop glue, né? Elas ficam igual o catarro que eu tô eliminando, né? Vocês estão preocupados aí com o meu catarro, mas eu tô achando bom, porque tá descolando. E era umas placas. Hoje mesmo eu fui levar o Tomás no médico e falei com a médica, né? E ela falou assim: tem uns catarros que é muito antigo, muito velho. Então, eles são mais duro, mais grosso de sair, né? Então, como eu tenho feito muita movimentação energética, às vezes né, a gente vem com aquela intensidade, né? Que tipo, então é importante. É a hora que você vomita, que você põe para fora. A gente fala também do cocô ancestral, pode ser que dê uma diarreia, né? Mas eu não perco tempo, não. Eu falo, "Uxe, quando me dá vontade de vomitar, eu fico dentro da garganta sem dó." Eu odiava vomitar, mas depois que eu entendi, porque vírus e bactérias armazenam crenças e memórias de trauma. Então, quando a gente põe para fora, por isso que é super importante, gente, a cada 6 meses pode fazer limpeza de intestino, né? Desparasitação é super importante fazer. Eu sempre indico para vocês também fazerem, tomar probiótico, porque os probióticos eles renovam a nossa flora intestinal. Né? O Axis tem um processo que chama demanifestação de demônios nos órgãos, principalmente Depois, intestino. depois de cada antibiótico, a gente tem que tomar probiótico e ainda aquele de 5 cepa, não esses fraquinhos. Ah, E é? Ah, é determinação, probiótico essa semana. a Depois me manda, desfibrilação manda.
É cada estação, e aqui a gente faz aquele de 45 dias com as tinturas, daí vai revezando, né? Uma vez com a tintura, uma vez com o outro, e a nossa nutricionista aí pega firme isso aí, até o abdômen define mais, porque muitas vezes você faz dieta tudo certinho, não define o abdômen, e às vezes é puro verme. Teve gente É aí que, verdade. olha, deu o resultado, que nunca mais desverminou, né? Verdade, depois eu quero. E acho que é lua nova, né? Não é lua nova que é bom para fazer desparasitação, né? Semana que vem, ó. Vamos já preparar aí. Então vamos lá. Alguém mais quer compartilhar o divino? Não? Mas eu não estava conseguindo pegar o microfone. Ah, tá. Como foi, Adriana? O meu divino foi tão bom que parece que, gente, parece que eu tô assim tão relax, sabe aquele dia de domingo que você parece que eu tô na praia, parece que eu tô tão relaxada que só falta uma caipirinha e alguém massageando. De tão bom que Que tá. delícia. É, Como posso ter mais disso? sei lá, acho Muito que, bom. nossa, acho que seria a sensação de fumar maconha, eu acho. Tô muito Eu vi isso uma vez na cabeça, eu falei assim, tipo assim, você tava falando, eu falei, fumou maconha, né? Aquele tipo, ai, good vibes, assim né? que eu tô, gente, é assim que eu tô, mas foi bom, porque foram, as outras não foram tão boas. Mas Marx fala muito disso, ele fala, a gente não precisa de drogas, a consciência tipo, ela deixa a gente num estado, às vezes, né, de relaxamento, disso, então é muito gostoso, que bom. Eu fiquei com a cabeça zonza. Ah, então é isso, né? Relaxando, fiquei zonza. Pode E, ser, é, a frase foi: Eu quero ficar. Eu que quero ficar. legal. É. Ah, Fiquei bem olha que zonza, um importante isso. cansaçozinho gostoso. E olha você assumindo a responsabilidade diante do divino, porque talvez a gente tenha essa oportunidade, o divino fala, e aí, vai ouvir, vai, não vai? Ou vai o racha na hora da concepção, né? Ou vai o racha? Uhum. E aí foi a hora que você escolheu ficar. Olha que massa. Oh, me arrepiei toda. É muito legal. Então, Eu tipo, vou percebe assumir essa essas treta aqui. memórias, cara. Essas memórias mudam tudo. Nossa, Essas arrepiada memórias toda. são muito legais. Eu tenho altos papos com o divino, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. O divino abaixou a pressão da Ana Paula. É isso aí. Depois a consciência chega, Ana. Não, não luta com isso, não. Deixa seu corpinho atualizar, que tem algo grandioso aí, monstruoso, né? Que está atualizando em você. Uma grande cura. Não faça de errado o movimento, né? Que daqui a pouquinho você vai perceber o que que tem aí, tá bom? Bom, segundo movimento, a vida intrauterina. Qual é a percepção de vocês no ventre? O momento da concepção é um e a vida intrauterina é outra. A vida intrauterina também a gente poderia fazer primeiro trimestre, segundo trimestre, né? Os primeiros 3 meses eu posso fazer de mês em mês. Eu vou fazer aqui os 9 meses. Eu vou constelar só a vida intrauterina. Aí eu vou fazer uma âncora do mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, até o mês do seu nascimento, para você sentir. Gente, vocês vão perceber, cada mês é realmente assim algo muito fantástico para a mãe e para o bebê. De tudo, né? De bom e de ruim, né? Porque tem todas as intensidades, tá bom? E aí, alguém quer compartilhar a vida intrauterina? Para mim foi uma coisa muito incrível. Sabe quando a vida parece que chegou um arrepio do pé à cabeça, assim, bem na coluna, como se isso aqui começou a funcionar e a coluna inteira, assim. Aquilo vibrou e era o tempo inteiro, assim, aquela vibração, Uhum, muita energia, um negócio muito louco. legal. Gostoso sentir, né? Essa energia. Estou aqui percebendo a minha vida intrauterina de novo também. Alguém mais quer compartilhar? O meu corpo ficou indo para trás e depois muito para frente. Quase caí. E anestesiada também, não sei. E a frase foi: tá bem, vai ficar tudo bem. Uhum.
Talvez a sua mãe teve alguma doença durante a Ela teve gestação, muitos precisou tomar algum desafios. remédio. Eu acho que foi assim muito mais o emocional, né? Porque ela engravidou com 15 anos, foi expulsa de casa pelo meu avô, teve que Sim, morar com a minha avó paterna, sim. então foi difícil. Uhum. Mas olha que Foi, legal. Mesmo ela sendo expulsa, ela foi acolhida por alguém. O divino estava ali de alguma maneira. A gente não pode esquecer sempre de procurar a solução amorosa, porque a nossa mente fica presa, às vezes, na raiva da mãe pelo masculino, da mãe pelo pai, entende? exatamente. É, Então, isso é muito dá forte, às muita vezes, em dor nós, ali. né? E aí, o que que eu tenho que fazer? Trazer a consciência divina, a consciência espiritual e reformular esse momento. Então, realmente, e geralmente, o que que a gente tem que pensar quando a gente vê algo desse tipo? O pai que fica puto, que fica com raiva, igual, por exemplo, eu fiquei sem conversar com o Tomás aqui quase 2 dias, né? E aí agora à tarde eu comprei um cookies, levei para ele, ele falou: "Ah, passou a raivinha?" Tipo assim, me perdoou, né? Eu falei: "Agora sim. OK. Mas a minha raiva, tipo assim, não é que eu não amo ele. A minha raiva é que eu estava chateada com a postura dele, enfim, coisas tipo assim, e na verdade acho que a minha raiva maior é de eu não ter conseguido, a minha impotência de não conseguir ajudá-lo. Então, às vezes, só que a gente não sabe digerir isso. Então, esse pai que põe esse filho para fora de casa, por exemplo, ele manifesta uma raiva ali, só que o que ele queria, na verdade, porque a gente é péssimo em manifestar emoções, né? Eu sou péssima em traduzir o que eu estou sentindo. Eu sou ótima para entender o que vocês sentem, mas para entender o que eu sinto, demora, é uma novela mexicana, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. Falei, gente, eu tô com tanto ódio. Falei, mas não é ódio dele, não é raiva dele. É raiva da minha impotência de não conseguir resolver isso. Mas olha que mágico. Se eu consigo também resolver isso, eu tiro a dignidade e o tempo, porque eu sou muito rápida. Então, tem que ter um tempo para digerir cada processo. Então, é um processo dele e do Micael, que eles estão super conectados, é um processo dos dois. Que um está sendo o espelho do outro. Agora, se eu, rápida, resolvo tudo, peraí, como é que a alma deles também vai evoluir? Então, entende que é muito controle nosso, né? Então, assim, de alguma forma tá tudo certo. Esse pai ter botado essa filha para fora de casa. Talvez essa briga obrigou sua mãe a conectar com o feminino, conectar com a mãe, conectar com as outras mulheres, né? Existe uma perfeição nesse enredo mexicano que às vezes a gente não consegue entender, né? Por isso que a gente vai revivendo esses momentos e buscando essa consciência. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso, olha que legal, né? Tá bom? Tem uma coisa importante também que é de constelação. O primeiro filho, geralmente, a gente quer dar para a mãe, principalmente se a mãe tem um aborto. Oi, querida! Hã? Te amo. Então, quando a mãe perde um bebê, a nossa alma quer compensar aquela dor. Então, quer dizer, eu tenho um primeiro filho, inconscientemente eu dou aquele primeiro filho para a mamãe. Então, olha que interessante, às vezes, o que sua mãe fez, né? Faz esse movimento ali do primeiro filho, dá para a mãe, porque ela vai ali para a mãe, para a avó, enfim. E Na ela verdade, resolve é a dor. a mãe do meu pai. E Ah, eu tá. acabei ficando com ela até os 5 anos de idade. Ah, entendi. Era outra avó. É, Entendi. Às vezes era, enfim, não sei, vai entender o movimento, né? Mas isso pode acontecer também, tá? E por que que a gente faz isso? De dar o primeiro filho para a mãe? Não sei, para a sogra eu nunca tinha ouvido falar, mas pode ser que o marido faça um movimento, não sei. isso, foi o É, marido, foi meu pai. porque Assim, aí, a história mas ela foi foi para que casa da mãe dela ou da mãe do pai? da mãe do pai, da minha avó paterna. Aí depois eu não sei se Foi para a sogra, separaram, então. é a Ela foi para sogra. E aí depois eles se separaram, aí
meu pai viu que a minha mãe não tinha condições de ficar comigo e me trouxe de volta. E eu fiquei na casa da minha avó paterna, a mãe do meu pai, até os 5 anos, Uhum. porque eu fiquei até os 5 anos lutando para voltar para minha mãe. E aí minha Uhum. avó me devolve. Sim. A criança quer, cara, ela quer lamber o cu do capeta com a mãe. Exatamente, porque É, eu tinha uma vidinha, uma infância bacana com a minha avó. mas Mas a eu fui gente quer. fazer isso aí que você falou. É. E eu fui entender esse movimento adulta. E a minha Sim. avó ia me visitar, vem às vezes essa memória. Minha avó ia me visitar e falava baixinho: Você não quer voltar para minha casa? É, E aí eu é não forte, queria. né? E eu lambi mesmo que você falou aí, muito. E o que que E a não gente tem que queria. levar em consideração aqui? O tamanho do amor pela minha mamãe é muito grande. Então, sentir esse amor da criança. Eu fiz uma constelação ontem, que eu achei também muito interessante. A criança tem memória do natimorto. Ela não conheceu o irmão e a criança chora 5 anos. Ela chora e fala para a mãe: Eu queria muito o meu irmãozinho. Eu sinto muita saudade dele. E eu achei tão legal a percepção que ela trouxe, que eu falei assim: a gente, às vezes, eu tenho um natimorto, mas assim, eu não me lembro de forma consciente, eu nunca chorei pensando nele. Mas provavelmente eu chorei por dor de falta dele, que eu não sabia, às vezes, transliterar, né? Dar nome aos bois, né? Que os sentimentos, eles estão muito emaranhados. Mas é sobre isso. Então, acho que o que você pode sair daqui desse movimento é isso, sentindo o tamanho do amor e da fidelidade, né, pela mãe, deixar esse amor transbordar, mas olhar agora para esse amor com consciência, um amor que enxerga, porque às vezes a gente ainda está no amor cego. Então, agora a gente está estudando para a gente poder entender o amor que enxerga, não o amor cego mais. Então, mamãe, até agora eu estive muito fiel a você. O meu amor era tão imenso, tão grande, que por você, tudo, né? As crianças, elas fazem muito isso, tipo, eu no seu lugar, a gente faz isso com Deus. Inclusive, uma das frases que a gente também tem que trabalhar nos nossos movimentos de constelação, ter um movimento específico onde a gente vai pedir para Deus, para o divino, limpar todas as falas que a gente assumiu ali. Porque eu lembro de falar para Deus, leva eu em vez da minha mãe, por favor. Eu sou mais forte, eu dou conta. Lembro direitinho dessa cena, né? Então, mas às vezes a gente não lembra, né? Eu tenho uma memória de elefante. Então é sobre isso, tá bom? Então, façam um movimento e peçam, né? Às vezes no lugar de quem que você está tomando o lugar. É do pai, da mãe, né? A gente faz isso. Então, assim, a frase é eu no seu lugar, tá? E aí é importante a gente, até agora, foi eu no seu lugar. E foi o que eu falei também. Às vezes o movimento de morte não é a gente morrer, mas uma depressão, eu não consegui emagrecer, eu não tenho um relacionamento, eu não consegui prosperar, eu não consegui nunca trabalhar, ter um negócio, ganhar dinheiro, entende? Então, às vezes, essa é a morte. Então, qual é a minha fidelidade aqui? Em honra a você, mamãe, eu nunca vou me casar. Em honra a você aqui, eu nunca vou ter uma prosperidade financeira. Eu pego toda a minha prosperidade e dou aqui para minha mãe. É o que a gente geralmente faz inconscientemente, tá bom? Alguém mais quer compartilhar a vida intrauterina? O terceiro movimento, então, é o parto. Oi, Kézia. Eu consegui liberar roto aqui. Bastante. Ótimo, Agora, ótimo. o que eu não entendi é o seguinte: o divino vem antes do. Da nossa concepção. A Quando a gente concepção? não tem que permitir. Antes da concepção, isso. Antes da concepção.
Ele está É, em todas as fases, né? Mas a vida, ela vem antes. ela vem antes, né? Hum, E se a gente É, subiu por último nela? eu subi por último também. Eu também. é interessante refletir sobre isso. Mas, assim, não tem certo e errado, mas, tipo, é essa ficha que está caindo aí, o quanto a vida vem de antes, né, Ana Paula? O Sim, quanto a vida. Gente, eu já vi nas minhas meditações, ele já foi me mostrado, o meu pai sendo preparado para ser meu pai, a minha mãe sendo preparada para ser minha mãe, tudo no espiritual, cara. Tudo, eles, tipo assim, entrando num acordo das coisas que eles iam passar. É tão lindo, é tão bonito. E teve, deixa eu tentar lembrar, nossa, mas eu acho que, tipo assim, a preparação do pai foi algo que me chamou muita atenção, até mais do que da mãe. Como o pai realmente ele é escolhido a dedo. Muito interessante. Eu lembro que eu fiquei muito impressionada, porque eu falava assim, a gente às vezes olha e fala, putz, o pai é só um espermatozoide. Tipo assim, não, cara, ele é a semente da árvore. É uma olha a semente frase. muito, né, muito importante. Olha o que meu pai uma vez verbalizou para mim. E chegou agora, eu acho que tem relação com esse enjoo. A minha vida começou quando você nasceu. Lindo. Ah, tem uma É, responsabilidade nisso, é pesado, né? Às vezes a gente é. receber esse troféu. Alguns troféus são pesados, né? Porque isso te gera uma responsabilidade. Quer dizer que, tipo, sem você, seu pai não tem vida. Se você for embora, se Não, você não, casar, se você mudar. não foi isso que ele quis dizer, não. A história da vida dele ele diz: a minha história começa no dia que eu vi a sua carinha no berçário. Não, não, E se não ele não tem vê isso mais que sua dizer. carinha, a história dele acaba, Pois é, né? pesado, né? Pesado. Isso. Às vezes tem um anexo aí, entende? Tipo, verdades com mentiras anexadas, né? Sim, É igual, por exemplo, quando, olha, na constelação do Tomás, para quem lembra, eu tinha um apego muito grande no Tomás, porque o Tomás me ancorou o divino. Mentira, eu já tinha o divino dentro de mim. Puta que pariu, né, gente? Né? Mas assim, com o Tomás, eu tive uma percepção muito grandiosa do divino. E na minha cabeça, sem o Tomás, eu ia perder aquele vínculo, aquele canal ali amoroso com o divino, né? Então, de alguma forma inconscientemente, o que que eu fazia? Tipo, é meu precioso, é meu, é meu. Ó, uau! Ó, o apego saindo. E é como se, tipo, eu empolgo, né, gente? Eu podia falar baixo, né, mas eu empolgo. Mas era como é aquilo, a gente centraliza na gente, né? A gente pega e, né, é meu e não compartilha, né? Muito louco. Nós somos muito egoístas no final das contas, assim. A gente tem umas coisinhas esquisitinhas assim dentro de nós, sabe? É óbvio que é inconsciente, mas agora se tornou consciente. Ontem eu fiz a constelação com uma moça e, tipo, ela tira a filha de perto do pai. Ela se separa e leva a filha muito longe, acho que Rio de Janeiro e Porto Seguro, alguma coisa assim. E a filha com alguns desafios, alguns problemas, tal. E aí, no meio da constelação, a gente fazendo o movimento, veio para ela voltar. Não voltar com o cara, mas ela não pode dificultar o acesso da filha ao pai. E aí ela fica puta, né? Porque, tipo, ah, mas e minha vida, e biriri, bororó, bororó. E aí vem a responsabilidade da maternidade, a responsabilidade de ter colocado um filho no mundo, a responsabilidade de que o fracasso do seu filho vai ser um problema seu. Então, nós não podemos, a não ser que o pai for um psicopata, um maníaco sexual, a gente não pode afastar o filho do pai. Não pode. A criança precisa. E ela vai entrar numa fase agora, a criança do 7 ao 14, que precisa muito sentir a mão do pai.
Então, ela tem que entrar num acordo com esse marido que, se ele não puder ir para o Rio, ela retorna. E detalhe, ela retorna para a cidade dela e ela joga a responsabilidade, porque sozinha a gente sabe que é humanamente impossível a gente criar filho. Ela joga a responsabilidade nas costas de quem? Da mãe. Entende que está tudo errado, o sistema? Quem tem que ajudar ela na educação dessa filha? O pai. Eu não posso jogar isso nas costas da mãe. Só que a gente, muito infantil, separa, quer voltar para a casinha da mamãe. Como é que eu vou prosperar? Então, eu sei que é difícil falar disso, né? Mas a gente tem a responsabilidade com a saúde física, emocional e espiritual dos nossos filhos. Então, por que que eu não estou na Chapada dos Veadeiros? Porque eu criei essa consciência. E estou levando isso a sério, porque senão eu vou criar os mesmos traumas que os meus pais criaram por não pensar em mim. Entende? Então, assim, ninguém mandou eu ter filho, né? Se você não quer ter responsabilidade sobre a vida de outra pessoa, não tenha filhos. Agora, se você teve, o problema é seu. E isso é muito sério, é muito grave, quando a gente cria essa separação do pai com a criança. E você vai pagar o preço por isso. Às vezes, não tendo um relacionamento, porque essa criança vai ficar super apegada em você. Aí a criança vai te cobrar, não te dando permissão para que você tenha um outro relacionamento. Vai ser aquelas crianças possessivas, ciumentas, que a mãe não sai, consegue nem sair de casa, entende? Ela chegou à conclusão, ela falou, eu estou pagando. Falei, eu não tenho um pingo de sossego desde quando eu saí de lá. Falei, então volta. Volta, né? Mas ela estava fugindo do cara. Tipo, a gente, não consigo conversar, mas você tem que conversar, ele é o pai do seu filho. Vocês têm que desenvolver uma comunicação de adulto. Primeiro, a gente acerta aqui. Deixa eu conversar aqui com o pai do meu filho. Primeiro, a gente começa aqui. E depois a gente vai para o físico. Mas esse diálogo tem que acontecer, né? E aí, e é isso, né? Constelação é isso. Tudo bem aí com o parto? Só uma dúvida. Depois dos 7 anos, a criança, sendo menina ou menino, vai para o pai? Para o pai. Precisa do pai até os 14. Tá? E quando não tem o pai nesse período? É muito importante que a mãe alimente, no caso, quando morreu, né? Ou o pai que foi embora, sumiu no mundo, quando não tem acesso, ou a gente tem um psicopata, né? Hum. Mas mesmo assim, a mãe tem que alimentar, tipo, a figura paterna dentro do ambiente. Algo que represente, colocar uma foto no altar ou uma árvore, algo que represente, e o ideal é que a gente nunca fale mal do pai. Esse é o grande desafio, né? A Ah, tá. gente não Não, fale. eu tô te perguntando porque meu pai teve que mudar de estado quando eu tinha 8 anos. Mas eu ia todo ano, 2 vezes por ano, e ficava com ele. Eu ficava três Sim, meses no verão e um mês no inverno de férias. E ele sempre foi muito presente, se fez sim, muito essa presente. presença é importante. Nada substitui o toque físico. A criança sentir a presença do masculino, porque o homem ele tem uma química, um masculino, uma presença que é muito espiritual, que às vezes a gente não entende, né? Eu dei aquele exemplo para vocês, quando eu e Miquel a gente voltou, que o primeiro mês eu dormi muito bem, assim, no sentido de tipo, estou protegida. Tem algo muito louco com o feminino e o masculino. E às vezes pode ser o chupa-cabra, né? Mas você sabe que o cara tá ali, pode estar dormindo no outro quarto. É engraçado, dá uma sensação, geralmente dá uma sensação de segurança, né? O que que a gente vai perceber também na constelação, o que que a gente tem que perceber às vezes na constelação, se o homem, o pai, tá do lado direito ou esquerdo da mãe, tá? O homem precisaria sempre ficar e ser direcionado para o lado direito. O homem que está no lado esquerdo, ele tem a energia feminina. E o homem na energia feminina, né? Tipo,
né? Como pode melhorar? Ah lá, a Renata nunca falou mal do pai, mas também ignorou total, né? Tipo, excluiu e tava no desenho, né, Renata? A Renata mandou o desenho sistêmico e tava lá o desenho. Falei, excluiu o pai, né? Você tá no lugar do pai e aí o filho tá no lugar dela, né? O primeiro filho. Então, amor é ordem. Devagarzinho a gente vai entendendo esses lugares e a gente vai fazendo movimentos, né, para poder, enfim, de alguma forma. Tá, e se o pai morreu, o que que eu posso fazer? Avô, tio, pessoas da família do masculino. Porque assim, o que que vai nutrir o meu masculino? A família masculina do meu marido representa o meu masculino. Eu não vou aprender sobre feminino com a minha sogra. A Cleo não vai aprender sobre feminino com a avó, a mãe do Micael, entende? Ela vai aprender força, outras coisas, mas do feminino é comigo e com a minha mãe e com a minha avó. A minha linhagem feminina, a linhagem da mãe, tá? São umas regrinhas assim que, tipo, só para a gente poder respeitar a fonte verdadeira de energia, tá? Mas aí, no caso, quando o pai é ausente, a gente precisa facilitar a presença da criança com a família do pai. Um pai, uma mãe que briga com o pai, e a criança, é óbvio que a criança vai tomar a dor da mãe, gente. A criança vai tomar a dor da mãe. Não tem como, é um grande desafio, né? E aí, esse menino que julga o pai, ele perde toda a proteção do clã masculino, tá? É perigoso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nesse relacionamento. A gente tem que levar mais a sério isso aqui que a gente está falando, né? Então, na hora que você começar a falar mal do pai, do filho, morde na língua, dá um passo para trás, pede desculpa. Eu sempre peço desculpa e depois, porque eu sempre vomito. Eu sou muito linguaruda, boca de caçapa, né? Eu digo, não consigo segurar minha língua de 5.000 metros. E a hora que eu vi, eu já falei. Aí depois eu falo, não, então, né, deixa eu corrigir aqui que a mamãe falou esse negócio aqui, que eu sinto muito. E depois eu venho aqui pro campo também pedir desculpa, porque palavra jogada, você tá aí ridicularizando o marido, o sogro, como pode melhorar? Fica a dica. Então tem que ter muito respeito. Todo mundo merece respeito, gente. Todo mundo. Respeito é a linguagem universal do amor, tá bom? Então, mas o fulano não me respeita, aí é um problema dele, tá? Mas você é uma dama consteladora espiritual, você respeita, você faz a sua parte. Se o outro tem espírito de porco, o outro vai se responsabilizar e ele vai pagar pelas escolhas e pela própria estupidez. Mas é muito difícil. Geralmente, quando a gente arruma treta com alguém, é porque a minha alma não respeita aquela pessoa ou a ancestralidade dela. Né? Então, e na hora que eu começo a olhar com respeito, e não adianta assim, eu ainda não respeito, mas ok, eu ainda não respeito, isso tem que ser verbalizado. Eu estou aprendendo a olhar com respeito para você e para todo o seu sistema. Então, por exemplo, essa coisa de tipo, ai, não gosto da minha sogra, acabou o casamento, perdeu o marido, arrumou, e às vezes até fica casado, mas fica naquele pé de guerra, né? Tá junto, mas não tá. Ninguém tem mais força que a mãe. Quem quer competir com mãe tá fudido. Perdeu, Playboy. Então, assim, né? E geralmente, como que a gente às vezes ganha essa guerra? Soltando. Foi o que eu fiz o ano retrasado com o Mikael. Toma aqui que o filho é seu. Toma, não vou brigar. Não tem briga, tá? Já tá resolvido. É o filhinho dela, então toma. Aí o que que aconteceu? Ele vai embora, fica 30 dias numa depressão lá sem sair da cama. E aí ela vai vendo todo aquele movimento e ela precisa liberar ele, né? Porque ele não tinha permissão para sair, cara. Para sair de barra, né? Para sair da barra da saia dela. E numa constelação isso foi verbalizado, porque mãe acha que filho deve. E ela falou: você me deve, eu te dei a vida, você me deve. E tem mães que são narcisistas, que são doentes. E aí você tem que entender que
isso é um problema dela, ela vai te cobrar a vida, mas você entenda que a nossa vida, ela vem antes do pai e da mãe. Então, por mais que a mãe às vezes fala assim, ah, mas eu vou te amaldiçoar se você não fizer o que eu quero. Ou, aí você tem que olhar para o Deus, para Deus falar, me ajuda. O senhor está vendo o que está acontecendo aqui, me abençoa. E aí o que a gente tem que fazer? Conectar com os ancestrais, com a avó, com a bisavó, da mãe. E aí, porque só quem consegue colocar a mãe no lugar é a avó e a bisavó. E o divino, tá? Então, quando a gente tem uma mãe muito possessiva, com muito problema, a mãe não consegue, ela não tem força para fazer o movimento de soltar o filho. E aí, numa constelação, o que a gente vai fazer? Devolve a bolinha, o problema para o problema, e pede força lá da ancestralidade para que a consciência chegue, né? Porque nenhum ancestral, gente, o que o ancestral quer? Que a gente tenha sucesso, eles querem ir para o futuro. Nós somos a honra dos nossos ancestrais. Eles não querem que a gente morre na praia. Nadou, 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 atravessou o oceano, guerra, holocausto, Gaza, e aí para a gente morrer aqui na praia? Não, né? Então, e é só que às vezes tem um BOzinho ali. Aquela mãe, aquele pai é do peru. Nas minhas constelações, você sempre vê meu pai é do peru, cara. E aí, o que eu tenho que fazer? É chamar lá meu bisavô, tataravô, que põe meu pai em ordem. Aí, na hora, tum, aí ele solta. Aí ele obedece, né? E o por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, me libere. Por favor, muito por favor, por favor, por favor. Essa frase é uma frase de cura muito poderosa. Me libere, para que eu possa olhar para a vida com os meus olhos, para o homem com os meus olhos, para a espiritualidade. Porque tem sistemas, e vocês, como consteladores, vocês vão pegar sistemas, né? Quando vem de uma família evangélica, quem assistiu a constelação de ontem? Nossa, foi sensacional, né? Como constelar a autoestima, a Ju, né, doida para trabalhar a autoestima, emagrecer, enfim. E tinha uma ancestral doidona lá, freira, que fez voto, né, para aquele Deus lá, abriu mão da autoestima, biriri, biriri, bororó, e aí todo mundo atrás, e todo mundo olhava para a autoestima que era Ana Paula e falava, Deus me livre. Todas as mulheres olhavam para a autoestima, para Ana Paula, e falavam, Deus me livre da Ana Paula, eu odeio olhar para ela, não gosto de olhar para ela, tá salva lá no YouTube, gente. Maravilhosa essa constelação. E a Ana Paula, coitada, né? E eu só ria, que eu falava, gente, elas não fazem nem ideia que a Ana Paula é a autoestima delas. E eu Mas também não sabia. Mas nesse caso, gente, era uma freira muito antiga, isso aí é 200 anos atrás, né? Não era de novo, não. Só para você ver como a gente é fiel. Como a gente é fiel. Vamos encerrando, então, agora cai para a equipe médica. É gostoso negociar, perceber a equipe médica. Alguém quer compartilhar como foi? Da equipe médica, o meu corpo só ficava balançando para o lado esquerdo, lado direito, e foi gostoso. E a frase é: eu vejo você. Uhum, legal, muito bom Foi mais reconhecer. tranquilo. Uhum, muito bom. Às vezes a Também equipe tiveram médica muito faz a trabalho, tá? função do pai, tá? A equipe médica geralmente está muito conectada com a função do pai. Então, quando falta pai, vem fórceps, vem cesárea, O meu tem teve. problema. Foi bem difícil o parto. Eu não queria Falta nascer. pai, a mãe com o feminino muito perverso, falta pai, e aí tem que ser um médico, às vezes, agressivo, um médico, às vezes, que vai trazer a força do masculino, né? Só que a mãe, geralmente, como não respeita o pai, não respeita o masculino, vai ter BO com o médico. É, Vai ter BO com o médico. É muito engraçado. tiveram que subir em cima dela, empurrar a barriga. E aí não teve jeito, aí teve que ser puxado meio por esse ferro que você falou. Aí E eu nasci machuca, mas quem roxa. machuca? É o masculino do meu pai que me machucou. E que me E machuca até hoje. eu nasci bem roxinha, e isso aqui fundo, porque tiveram Uhum. que puxar.
Então, assim, a sensação quando ela me contava isso é que eu não queria nascer, eu não queria sair da barriga dela, porque lá estava quentinho e de lá eu sentia tudo que ela passava, né? Que foi bem No punk. quanto, na verdade, Eu me senti vem uma isso. energia, tipo assim, a sua morte seria a vingança do masculino, né? Então não faltou pai, o bebê não conseguiu ficar na vida, tá vendo? A responsabilidade é sua. Então, só que você escolheu sobrecriar essa vingança, você escolheu, você deu conta, né? O divino foi mais forte e você sobreviveu. Mas assim, no fundo, porque, por exemplo, eu fico pensando na minha mãe perdeu o bebê. Cara, é a desculpa para ela até hoje, onde meu pai come aqui, ó, na mão dela, entende? Só que entenda uma coisa, o que que eu falo para vocês sobre memória intrauterina? Quando a gente fala de masculino, se eu tenho problema com o pai do meu filho, vocês têm que levar isso lá para o seu pai, para o pai da sua mãe. O marido é um sintoma também. Seu marido é um sintoma das dores do seu feminino com o masculino. Tá bom? Então, a gente atraiu aquilo que estava em ressonância. Por que que eu engravidei daquele estrupício, Késia? Porque você estava em ressonância. A sua mãe achava que o seu pai era estrupício, a avó achava que o pai dela era estrupício. E aí você, por fidelidade ao campo, imagina você chegar com Dom Juan, né? Não, você vai ter que arrumar. Olha, mamãe, também casei com estrupício. Né? E quem é o estrupício? Geralmente o estrupício ele é casado com a mãe. Ele não está disponível para um relacionamento. Mas você também tá, né? Então tá tudo certo. Ninguém estava disponível. Gente, sabe qual é a cura dos nossos relacionamentos? A gente entender que até agora ninguém estava disponível para um relacionamento. Ponto. Ninguém. Eu estou lendo aquele livro, eu até mandei para vocês, né? Devorem aquele livro. Amor à Segunda Vista. Coloquei lá no grupo ontem, já está no Telegram. Devorem aquele livro. Tem muita informação lá, cara. Cada capítulo que eu leio, assim, eu falo, uau, que loucura que é tudo isso, né? Então, quando a gente tem todo o problema que a gente tem, não está no problema. Tipo assim, o problema, eu tô com problema com meu marido hoje, tô com problema com meu filho hoje. O problema não é meu filho, não é meu marido, o problema está lá para trás. E é aqui que a gente tem que buscar, tá bom? Eu acho que é isso para hoje. Tudo isso, né? Façam novamente, sozinhas, para vocês refinarem a percepção do parto, do médico. Não tem sessão igual, cada sessão é única. Na próxima semana, acho que a gente pode fazer. Ah, eu tinha falado para vocês da seta, mas aí me veio que era para a gente deixar para a próxima semana, porque a gente vai fazer com todos os integrantes, né? O, o divino, a concepção, o intrauterino, o pai, a mãe, o parto e a equipe médica. Aí a gente vai fazer a setinha, tá bom? Combinado? Aí a gente vai ver quem olha para quem. Ô, Kézia, eu queria te perguntar se em alguma dessas jornadas você, assim, não sei, é uma sugestão de tema, é falar sobre filhos adotivos, por Ah, exemplo, precisamos, né? é bem legal, Vai ter que ser um mês só de adoção, vai ter que ser. porque olha só, meu pai teve 3 mães e 2 pais. É Uhum, muita gente, né? é É muita muita, gente. é muita gente. E É. aí, assim, em algum momento eu vou fazer uma constelação para dar uma olhada nesse sistema aí, porque Ah, tem que olhar para bastardo, tem que olhar sim. é Tem que olhar para tudo isso, porque tudo isso faz parte do nosso sistema. Hoje eu fiz um movimento com o vítima e o abusador. Quando a gente não resolve o problema, a gente tem que colocar o vítima e o abusador cara a cara do nosso sistema. Porque quando a gente não cura o vítima e o abusador, gera esquizofrenia.
Então, isso que é a esquizofrenia dentro do sistema. Então, nós vamos ter esse movimento também. Talvez não nesse ciclo, mas nos próximos eu quero fazer. Esse movimento, eu comecei já a fazer ele hoje, e eu tô trabalhando essa agressividade, essa raiva, então eu tô olhando para um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E eu fiz esse movimento hoje. Mas, tipo, alguém representa o vítima e alguém representa o abusador. Vocês podem até testar isso na âncora. Sobe na âncora da vítima e sobe na âncora do abusador. Vocês vão perceber com quem vocês estão identificados. No meu caso, eu estava identificado com o vítima, óbvio, né? Só que o que acontece? O vítima vira o agressor. Quando a gente está identificado com o vítima, eu fico agressiva com as outras pessoas para me vingar dos vítimas. Só que se vingar é perigoso. Tomar a dor dos nossos ancestrais, né? Toda a tragédia acontece porque a gente está tentando, às vezes, se vingar ali em memória dos nossos pais, enfim. Então, tipo, não, né? Então, foi muito interessante esse movimento, que na hora que eu subi na vítima, eu falei, esse é o meu lugar, e vocês me devem, via tudo aquilo. Eu olhando para o outro canto, eu falei, ai, certeza que eu sou a vítima, né? Eu tinha embaralhado ali. Aí, quando eu vi que eu era a vítima mesmo, então a vítima se torna agressor, ela é raivosa, e ela cospe a raiva dela em todo mundo. Por isso que às vezes a gente é assim. Porque provavelmente a gente está no campo da vítima. Louco, né? Adorei essa informação também. Adorei fazer esse movimento, mas depois a gente vai fazer ele certinho, tá bom? Mas é super importante a gente limpar. Tudo que eu for vendo aqui, a gente vai limpando, porque é importante a gente fazer essa rememoração, né? Rememorar essas memórias celulares, né? A gente vai trazendo. Então, Clube das Constelações todo mês tem que ter. E eu falo até por mim mesmo, que é a minha maneira de criar disciplina e me obrigar a fazer, né? Então, o Clube das Constelações, se Deus quiser, a gente vai ter ele todo mês aí para a gente poder treinar, treinar, treinar e limpar, limpar, limpar e perceber jeitos diferentes da gente olhar para tudo isso, né? Porque às vezes a gente não cura porque a gente não tem a informação, né? E na hora que a gente tem, resolve o problema. Olha, gratidão, porque esses movimentos estão sendo muita cura para mim. Assim, Ah, com todas as certeza, para terapias são, todas nós. todas as terapias são muita contribuição, mas eu estou Mas constelação é sentindo foda, né? Ai, é eu sou suspeita. foda, é foda, mas a gente tem que entrar afim, né? Querendo. Tem. Não é todo mundo que tem paciência, não. Eu amo, gente. Se deixar, eu fico 8 horas assistindo constelação. Eu amo. Mas não é todo mundo que gosta, né? Então, enfim. Mas para mim, realmente, assim, eu falo que é a ferramenta do meu coração, né? Porque me traz muita clareza. Não é fácil, igual eu falei para vocês, a constelação leva a gente para um lugar de maturidade. Estou E amando muitas vezes a fazer. gente não quer, a gente não quer a solução, igual essa mãe ontem. Ela veio para procurar uma solução para a filha. Eu falei, você tem que botar a filha perto do pai. Ai, mas o Axis fala. Eu falei, Axis é Axis. Nós estamos falando de constelação. Então, como uma constelação, que é o que a gente fez aqui, leva a filha para perto do pai. E se o pai não puder vir, você tem que ir. Tenta entrar num acordo. E isso é responsabilidade. Aí a gente fica puto, né? A gente quer morder caixa de marimbondo, né? Tem hora que eu quero matar a Bert Hellinger. Tem hora que eu, nossa, cara, eu falo, o Diver, quero botar ela lá na chapada. Se eu não soubesse, né? Das coisas tal. Mas agora que eu sei, eu não posso ir. Que a minha consciência também não vai me deixar em paz, né? Tipo, a gente ter a consciência e não fazer, interessante ponto de vista, a escolha certa, é muita burrice. Aí é anticonsciência. Aí, ó, creu. Uma coisa é você errar porque você não tem informação. Outra coisa é você ter informação e fazer a escolha burra. Aí, cara, é universo sem dó. É dedo no rabo sem dó. Sem dó. Aí você vai. Ó. Aí eu falo, não, não tô aguentando apanhar mais muito, não, tô ficando velha. Agora eu tô aprendendo, quero aprender com amor, né? Porque a consciência, por mais que muitas vezes não é o que eu quero ouvir, não é o que eu quero fazer, porque a nossa mente é muito infantil, o nosso ego, né? É muito infantil. Então, a gente fala, meu, o que que eu preciso fazer? Eu peço o tempo inteiro para a espiritualidade aqui.
Ou estou fazendo um movimento de casa, e eu tenho uma avó que foi embora, largou os filhos e foi embora, né? Uma bisavó. Coloquei ela no campo. Falei, bom, vamos lá. Falei, vó, a senhora que foi embora, bisa, a senhora que abriu mão de tudo, né? Porque a minha vontade era isso, né? Abrir mão de tudo e viver minha vida. Mas a minha bisavó fez isso, e ela sabe a dor e a delícia dessa escolha. E, na verdade, eu acredito que toda a dor do feminino e da maternidade foi por conta dessa escolha. Diz que ela foi embora com o leiteiro, o homem do leite da fazenda. Ela vazou na braquiária com o cara e largou o marido na roça, na fazenda, com as filhas e tal. E uma das filhas era a minha avó. Essa é a minha bisa, a história da minha bisa. É do meu campo do feminino, né? Bom, resumindo, aí coloquei ela, coloquei minha mãe, coloquei minha avó, e aí coloquei as cidades, né? Que eu posso ir, coloquei a energia da família, coloquei o divino, fui fazer o movimento na água, eu falei, me mostra. Todas elas montadas no Guarujá, do lado da família, né? Isso não quer dizer que a gente tem que sustentar o casamento, mas manter a família unida é uma responsabilidade nossa. Talvez não unida como casal, mas unida, tipo, a gente, né? Porque é muito triste separar os irmãos, separar. Imagina eu separar a Cléo e o Tomás, eles são unha e dente. Eles se amam, cara. Eu nunca vi tanto dois irmãos se amarem tanto, igual a Cléo e o Tomás. Então é sobre isso, né? Então a constelação ela vai trazendo esse raio-x, né, pra gente. E aí você vê o movimento, eu falei, já entendi, pronto, fecha o apartamento no Guarujá, né? É isso, meninas. Como pode melhorar, né? Isso é ser adulto na vida, né? A criança que quer festinha, o tempo inteiro. O adulto, ele tem que lidar com as responsabilidades, né? Ou senão a gente poderia não ter tido filhos. Que aí a gente não tá emaranhado com a família do outro. Mas agora eu tô para sempre emaranhada aqui com o Mikael, com a família dele, não tem o que fazer. Aí na próxima eu lembro disso e falo, opa, né? Não tenha filhos, então. Ou se não, tenha, mas entenda que tem o peso de não ter o filho e tem o peso de ter o filho. Mas o que que Bert fala? A consequência de ter o filho é muito maior. Quando a gente pensa no aborto, tem muita consequência de abortar. Só que a consequência de não, de tipo, de ter o filho é muito. Então, é isso que eu falo isso para muitas mulheres. Qual é, o que que seu corpo está querendo? Muita mulher às vezes querendo engravidar. Eu falo, tem uma sabedoria aí. Mas, e se for encarar, encara de verdade, porque maternidade a gente tem um romantismo ali com essa coisa de maternidade que não é. Todo mundo cai do cavalo, sim ou não? Todo mundo cai do cavalo, né? Que a responsabilidade, né? De interessante ponto de vista. Hoje mesmo, Mikael, porque, de novo, não vou poder levar as crianças na escola. Eu falei, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não vou levar. Não vou, cara, não vou. Entende? Falei, não vou fazer, é para dividir o trabalho, o serviço. Essa função de pai torista, eu não sou mais, eu fui mãe torista até hoje. Eu odeio dirigir, não gosto. Falei, então essa função eu faço todo o resto, eu faço. Dirigir, eu não vou. Tanto que o prédio que eu estou alugando é em frente à escola. Pronto. Falei, resolve o problema do Brasil. Eu não vou, e não vou, cara, não vou. Então, essa autoridade a gente tem que entender o que é nosso, o que é do outro, porque a gente, como mãe, vai só no vem a nós, né? E o vosso reino. Não pode, tem que ter esse equilíbrio de troca nos relacionamentos, tá bom? E vai perder prova, não quero nem saber, vai perder prova, vai, não vou fazer, não vou, né? Porque só a gente cede. E aí, gente, não tem equilíbrio de troca. Com o filho, cara, fica muito desnivelado o relacionamento. Por isso que muitos relacionamentos acabam. É muito desnivelado. Só que assim, como que eu nivelo? Obrigando o pai a fazer. Eu tenho que obrigar o pai a fazer.
E morando perto, estando perto, botando o vô, a avó para buscar, a família do pai, porque se o pai não pode, a família do pai tem que exercer essa função. Porque se você não nivela, você nunca vai para um próximo relacionamento. Esse pai tem que arcar com as responsabilidades, sim. Porque entende que a gente fica aqui, se eu não nivelo, se eu deixo o pai na mamata, eu tô sobrecarregada, não tô? Só que eu tô aqui, o pai tá aqui. Ele não pode ajudar, ele não pode bancar, ele não pode fazer, né? Mas eu tô aqui, superior, eu faço tudo. Eu dou conta de tudo. Eu resolvo tudo, entende onde você tá? Acabou, você tá fodida. Você tem que nivelar. Você tem que dar um jeito de nivelar, senão você tá presa nesse lugar aqui. Aí você vira santo, né? Vira Deus e acabou. Você não conecta com mais ninguém, nem com os filhos. É isso por hoje. Boa noite. Amanhã tem Teta Healing, tem troca-troca. O que mais é possível? E depois bora descansar, né? Nossa Senhora, como pode melhorar? Um beijo, gente. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.